Olá você, bem-vindo ao episódio número 4 da nossa série de bate-papos sobre economia. Aqui você vê economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Na foto do slide capa temos o icônico El Fishawi Café, fundado em 1776 e que fica no mercado Khan El Khalili, cuja origem remonta à era medieval, no ano de 1382. Isso no coração do Velho Cairo, Egito. No café El Fishawi, você pode, numa atmosfera típica, em meio a grandes espelhos em pátina, belos candelabros e sons dos copos nas mesas de cobre, desfrutar desde um tradicional café árabe ou um yassum, o chá de anis, ou o carcadai, uma infusão de hibiscos, e ainda fumar o narguilé, momento cultural e turístico da série. Se você está gostando de acompanhar a nossa conversa e proposta de série, então no final não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e clicar no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Nesse episódio 4 e nos 3 próximos episódios da série, iremos conversar sobre a demanda e os fatores que a influenciam. A foto ao lado é bem representativa do nosso tema, a demanda, que mostra a fila de consumidores aguardando para tomar um café numa loja do Starbucks. A Starbucks é um interessante exemplo de um modelo de negócio que gerou demanda para se beber um bom café nos consumidores norte-americanos. Os norte-americanos historicamente tinham uma preferência pelo chá, costume herdado dos britânicos, ou então bebiam o que eles chamavam de café, e nós brasileiros consideramos como uma água suja, que é um café muito diluído, que eles bebem em grandes canecas e normalmente muito quente, e que lembra muito o gosto horroroso do café solúvel Nescafé. A rede Starbucks hoje tem vários concorrentes oferecendo cafés de excelente qualidade, como a Caribou Coffee, a Tim Hortons canadense, a Stumptown Coffee Roasters, a Delano Coffee Roasters e outras. Disse então que a Starbucks criaram a demanda ou criaram mercado. Interessante. Vamos agora relembrar do episódio anterior e o que dizia a lei da demanda. Então, com tudo mais mantido constante, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço desse bem aumenta. Ou no popular, com todas as outras variáveis mantidas iguais, quando o preço de um produto ou serviço aumenta, a quantidade comprada ou consumida diminui. É lógico, racional e simples. Tranquilo. Conforme já vimos no episódio anterior, a curva de demanda pode ser representada em um gráfico simples de preço versus quantidade. No caso, uma reta decrescente, isto é, se o preço aumenta, a quantidade diminui. Fica claro no caso do nosso exemplo simples da foto do slide, o sorvete. Se o preço do sorvete aumentar de R$ 6,00 para R$ 10,00, a demanda por sorvete vai diminuir da quantidade de 24 sorvetes de casquinha para apenas 16 sorvetes de casquinha. Bem tranquilo de entender. Porém, não é somente o preço do produto ou serviço que afeta a quantidade demandada. Você pode ver na relação acima os fatores que influenciam a demanda. São eles: o preço do bem, a renda, os preços dos bens relacionados, sejam eles substitutos ou bens complementares, as expectativas, as preferências e o número de compradores. Não se preocupe, vamos olhar cada um desses fatores mais adiante em detalhes. O primeiro fator que afeta a vontade, ou melhor, a disposição de comprar o sorvete,
como já vimos, é o preço do bem. No nosso exemplo do sorvete, e ao lado representado no gráfico preço versus quantidade, observamos que, se o preço do sorvete diminuir de R$ 10 para R$ 6, a quantidade demandada irá aumentar de 16 picolés para 24 picolés. Isto é, se o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. De modo inverso, se o preço do picolé subir de R$ 6 para R$ 10, o consumo irá diminuir de 24 picolés para 16 picolés. Ou seja, se o preço aumentar, a quantidade demandada irá diminuir. Bem simples e tranquilo. Até o momento, nós só avaliamos a relação entre o preço e a quantidade. Você lembra que no início do enunciado da lei da demanda dizia assim: contudo mantido constante. Então, essa expressão, contudo mantido constante, fixa qualquer outra possível variável. E nesse caso, se o preço aumenta, diminui a quantidade. Se o preço diminui, aumenta a quantidade. Mas agora vamos colocar mais caroço nesse angu. Por exemplo, pense na situação real do quiosque de sorvete que mantém a mesma tabela de preços num determinado mês, isto é, os mesmos preços dos picolés. Agora, o que você acha que acontece com a demanda por sorvete no quiosque se fizer um final de semana de calor infernal, tipo 40 graus à sombra, de fritar ovo no asfalto? Com os preços dos picolés sendo o mesmo de um dia normal, mas é claro que vai ter um aumento de consumo de picolés comparado a um dia normal. E de modo contrário, se fizer um final de semana de frio ou de chuva, na sua opinião, mantidos os mesmos preços dos picolés, o que deverá ocorrer com a demanda por picolé no quiosque em comparação com o dia normal? Na prática, a venda de picolés nesses dias vai diminuir bastante. Então, isso é o que chamamos em economia de deslocamento da curva de demanda. Calma, é bem mais fácil de entender do que você pensa. Como então podemos representar e visualizar essas situações no nosso gráfico preço versus quantidade? Não assustem, é muito simples. O que vai ocorrer é o que chamamos de deslocamento da curva de demanda. A curva de demanda no dia normal é representada no gráfico pela reta vermelha D1. Vamos dizer que o preço de tabela do picolé de chocolate belga custa R$ 10 e que num dia normal existe uma demanda por 16 picolés desse sabor. Aí, no final de semana de mais calor, com a temperatura batendo os 40 graus, o que ocorre é que a curva de demanda é deslocada para a posição da reta amarela D2. E então, observa-se que o preço da tabela de picolé de chocolate não alterou, continua sendo os mesmos R$ 10, porém o consumo aumentou para 22 picolés. Observe que a reta amarela de demanda tem a mesma cara ou inclinação da reta vermelha. Ela só deslocou de posição. Já nos finais de semana mais chuvosos ou mais frios, pelo mesmo preço de tabela, vai haver menos demanda por picolé de chocolate. Então, a curva de demanda será deslocada para a posição da reta azul D3. Isto é, pelo preço de R$ 10, a demanda vai reduzir da quantidade de 16 picolés de um dia normal para apenas 2 picolés. Viram? Como eu disse, bem tranquilo de entender.
Chegamos ao final do episódio. Esse foi curtinho. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler ao lado, nós continuaremos a falar sobre a demanda e como o fator renda, ter mais grana ou menos grana, influencia na demanda. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.